Boa noite, Andressa. Tudo bem? Esperar o professor Elias entrar. A gente começar a nossa live. Vou aguardar o professor Elias Mugrabi, nosso convidado de hoje. Te dei boa noite, Andressa. Tudo bem? Foi isso. Nosso presidente Lúcio Merli entrou também. Estamos aguardando o professor Elias Mugrabi entrar para a gente começar a nossa live. Estou aguardando. Professor Elias. Boa noite, Igor. Enquanto o professor Elias não entra, estou cumprimentando os colegas que estão entrando para prestigiar o PV hoje. Não estão me ouvindo? Andressa, aumenta o volume do seu celular. Estou guardando, o meu está no máximo. Pessoal, estou achando que eu vou encerrar e vou chamar o professor. Eu tinha combinado com ele de entrar e ele não entrou ainda. Nós estamos com vocês três aqui. O Igor, a Andressa e o Lúcio. E o professor, não sei se está com algum... Ah, entrou o professor Elias. Convidar o professor para entrar aqui. Conectando com ele. Estou chegando, Ludmila. Chegou, professor, boa Opa, noite. tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Estava aqui aguardando. Tá, Vamos começar a nossa live? vamos nessa. Então, eu queria aproveitar e dar boa noite a todos que estão aqui conosco. Me apresentar, sou Ludmila Nascimento, sou jornalista e secretária de comunicação do PV Vitória. Essa é mais uma live que o nosso partido está realizando. Hoje nós vamos falar de educação em tempos de pandemia, um assunto que atinge muitas pessoas hoje, né? Nós somos pais, tem os educadores também com os seus desafios, tem os filhos, né? As crianças, os jovens, os adolescentes também. Tudo tem sido uma novidade para todo mundo. E o professor Elias ele vai se apresentar, mas antes que ele se apresente, eu já adianto que além de professor, ele está aqui para falar como professor, mas também como pai, que ele tem uma filha no ensino fundamental, assim como eu tenho também, né, professor? Pode se apresentar aí para a gente começar a nossa live, professor. Ok, Ludmila, boa noite. Boa noite aos colegas do Partido Verde e boa noite a todos vocês que estão acompanhando a Ludmila e a mim nesta noite aqui falando sobre educação em tempos de pandemia. Bom, eu sou Elias Mugrabi, conforme a Ludmila já me apresentou, integro o Partido Verde, diretório aqui de Vitória. Eu sou professor, aliás, acho que comecei a dar minhas primeiras aulas lá pelos 14, 15 anos de idade,
e até hoje continuo como professor. Atuo na rede pública de Vitória e também trabalho como professor de ensino superior na Faculdade de Direito de Vitória. Além dessa atividade docente na educação formal, também trabalho na Escola de Teologia e Fé, aqui da Igreja Santa Rita de Cássia, aqui em Vitória. Acho que esse cartãozinho dá para a gente se apresentar, né, Ludmila? E é nosso pré-candidato, um dos nossos pré-candidatos, né, a vereador em Vitória também. A gente tem trazido membros do PV, assim como a Renata da primeira live, o Robson também, que foi de outra live, o professor Elias Mugrabi também é pré-candidato do PV aqui em Vitória. O professor Elias, a gente, né, como nós falamos aí, o nosso assunto educação em tempos de pandemia, antes de entrar no assunto, eu quero, como de costume, agradecer ao nosso presidente municipal, Lúcio Emberli, que está aqui conosco nessa live, pela oportunidade, e nosso presidente estadual também, Fabrício Machado. Nós estamos aqui utilizando o canal do PV para falar um assunto que interessa a todos nós, né? Todos estamos passando por isso durante essa pandemia, quem tem filho e quem também é professor, educador. E eu queria saber, assim, para a gente começar a falar um pouco da educação no Brasil, né, no nosso país, para depois a gente entrar no tema em si, de você como profissional e como pai. Nós estamos aí 1 ano e meio, né, de governo, e nesse 1 ano e meio nós vamos para o 4º ministro da Educação, né? Nós estávamos no 3º, ficou, se não me engano, 5 dias, estamos indo para o 4º, que está para entrar ainda. E o que o senhor tem para me falar, né? Por que a educação tem passado por tantos reveses nesse momento agora? Primeiro, assim, eu agradeço, Ludmila, e ao Partido Verde por se dar essa oportunidade, esse canal, esse momento para a gente conversar a respeito, não é? A educação, assim como a saúde, a segurança, tantos setores da sociedade que estão na pauta do dia a dia da sociedade. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que o Partido Verde, né, é um partido que eu considero assim como um partido educador, né? Por que ele é um partido educador? Porque ele tem na sua bandeira, né, um núcleo que converge, para onde converge a questão do social, do econômico e do ambiental. Então, estar falando sobre educação não é só estar falando sobre escola, né? Então, o Partido Verde ele tem, a meu ver, essa vocação educadora. Mas nós vamos falar aqui especificamente da educação do ponto de vista formal, a educação que acontece no espaço da escola. Curiosamente, Ludmila, nesses dias aqui atrás, eu estava estudando com a minha filha, eu tenho uma filha no 5º ano, tenho uma filha já formada também, arquiteta, que está nos assistindo, inclusive. Estava estudando com a minha filha Ana Clara, e a gente pegou o livro didático dela, né? O livro didático, e fala assim, que a família real, quando veio para o Brasil, produziu inúmeras mudanças, fez várias coisas importantes. Por exemplo, a imprensa régia já tinha emprego para você lá no tempo do Império de Milão. A Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto, hoje Jardim Botânico. A pergunta que eu faço é, a educação estava onde aqui? Em nenhum lugar. Então, veja, o problema que nós estamos vivendo hoje é um problema que tem uma raiz histórica. A educação nunca foi efetivamente uma política de Estado no Brasil. Se você pegar, por exemplo, quem foram os primeiros educadores aqui no país? Como é que começou essa questão da educação? Então, você vai ver lá a educação jesuítica, né? Os padres jesuítas formando, evangelizando os indígenas, as crianças que foram nascendo nesse país, produzindo um trabalho que o Estado não fazia. E agora, curiosamente, o próprio Estado, em 1759, expulsa os jesuítas do Brasil. A pergunta que fica é, e aquela rede educacional que havia?
Quem assumiu? O Estado não tinha a menor condição de assumir. Portanto, esse problema que nós estamos vendo hoje sobre a educação, não é só por causa da pandemia. A educação constitui ainda um problema sério histórico no Brasil. Por quê? A meu ver, a educação não é um negócio. A educação é um investimento. A educação é um investimento a longo prazo, muito longo prazo. Veja, por exemplo, você não vê empresas interessadas na privatização da educação básica. Por quê? Porque o ensino superior, quase todo ele, já está na mão do mercado. Então, a educação hoje, no Brasil, né, hoje não, nós estamos vendo historicamente, ela não foi, digamos assim, um assunto da pauta social. E só para concluir essa primeira pergunta que você está me fazendo aqui. A legislação que organiza a educação no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, você não vai acreditar, mas a primeira legislação, a LDB que nós tivemos no Brasil, data de 1961. Então, veja, de 1500 a 1961, você tem agora a primeira LDB. Então, respondendo assim, rapidamente, né, na nossa opinião, humilde opinião, falta, a meu ver, para o Estado, uma política da educação, uma política voltada para a educação. A educação não pode ficar à mercê dos governos, que entram e saem. A educação tem que ser uma política. Todos os países do hemisfério norte, inclusive os países também aqui da América Latina, que estão numa ponta de desenvolvimento, fizeram o quê? Um investimento na educação. Então, a meu ver, o grande problema, né, que nós estamos observando hoje, estamos vivendo, é a falta de uma adequada política para o setor da educação. Então, nós estamos num governo, estamos num governo com 4 ministros de educação, né, vamos ver o 4º ministro. Então, isso é uma instabilidade muito grande. Então, digamos assim, que a primeira situação que eu coloco a sua pergunta, a meu ver, não é um problema de hoje, é um problema histórico. Ok. E agora, né, nesse momento que a gente está passando, em tempos de pandemia, quais são os desafios que são postos à educação escolar, na opinião do senhor? Isso. Então, vamos lá. A meu ver, a pandemia, né, esse momento que nós estamos vivendo, ela coloca, ela expõe, ela esgarça uma desigualdade social, uma assimetria social muito grande no Brasil, né? Os desafios para a educação não são da pandemia, não são dos momentos da pandemia. Os desafios colocados para a educação são desafios históricos, como nós vimos, né? Então, toda a problemática da educação que nós estamos observando, ela antecede a pandemia. Falta o quê, então? Uma política de investimento na educação básica. Então, vamos lá. Estamos numa situação em que os professores têm que se virar para dar aula numa situação nova, impensada no Brasil e no mundo. Então, você pode perguntar, esses professores têm condição de fazer esse trabalho? Ora, você coloca, portanto, um primeiro problema, é a formação dos professores para a educação básica. Segundo, eles têm condição de trabalhar na escola na situação anterior e na atual situação? Você coloca o segundo problema, que é as condições de trabalho. E a terceira é, qual é a valorização que o professor tem na sociedade de hoje? Se você perguntar numa sala de aula, né, quem daqui quer ser professor? Talvez você encontre nenhum aluno. Eu, numa turma de 50 alunos no curso superior, um disse que gostaria de dedicar-se à profissão docente. Então, a pandemia, ela coloca, assim, esse problema, né? A relação que há do Estado ou da sociedade com a educação, perguntando se esses profissionais, eles têm condição
de assumir um trabalho numa condição totalmente inédita, qual é a formação que eles têm, qual é a condição material que eles têm, qual é a valorização que eles têm e qual é a tecnologia que eles vão dispor para fazer o trabalho. O trabalho educativo, Ludmila, e vocês que nos acompanham, ele não é mediado só por tecnologias. A mediação da educação é uma mediação humana, né? Portanto, o convívio, a aproximação, o afeto, o acompanhamento, a tecnologia não preenche. Então, digamos assim, nesse quadro geral, para mim, essa é a situação posta para a educação hoje no Brasil, nesse momento. Né, e também tem a questão do lado do aluno, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Você como pai, porque você está falando da diferença aí da educação, as dificuldades, e nós temos muita diferença na rede pública para a rede privada, né? Tanto do lado dos professores quanto do lado dos alunos, das famílias que estão em casa com esses alunos, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E nós estamos falando aqui que nós estamos na pandemia, então a educação escolar migrou para a web, né? Para todos nós, para profissionais, para pais, para alunos. E o que isso impacta no processo de ensino, né? E na família? Eu vou aproveitar, vou engatar a pergunta aí, né? O que impacta no processo de ensino, na família e a tecnologia? Ela permitiria superar o desafio que a pandemia propõe à educação? Isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Tá. Eu vou falando um pouco aqui, Ludmila, e depois você me coloca no alinhamento da questão que você está levantando aí, tá? Então, o que eu gostaria de falar primeiro é o seguinte, que a tecnologia, ela não resolve os nossos problemas, né? A tecnologia, ela é uma condição, né? É uma condição técnica. Imagine você agora, que há um tempo atrás, quanto o Partido Verde gastaria para cavar no meio, na imprensa, na mídia, uma entrevista, né? E hoje nós estamos aqui, vocês estamos falando para o mundo todo, né? Estamos num ambiente web aberto para todo mundo. Então, a tecnologia, digamos assim, ela é uma condição para se resolver um determinado problema. E eu gosto muito da frase também, segundo a qual a tecnologia ela tem que nos permitir fazer melhor o que nós sabemos fazer, né? Ela não nos substitui. Então, vamos lá. Você falou agora há pouco da questão da diferenciação, a escola pública, a escola privada. É isso mesmo. A pandemia, de novo, ela aguça a grande diferença no campo educacional, entre dois sistemas de educação, um sistema público e um sistema privado, né? Mas nós estamos falando de um modo geral aqui da educação. Curiosamente, Ludmila, não sei se você sabe, há uns 10 anos atrás eu fiz uma dissertação que trabalhava a seguinte questão: como a educação pública poderia apropriar-se da tecnologia para melhorar os seus processos de ensino. Isso tem 10 anos, né? E hoje nós estamos todos jogados, né, meio contra a vontade até, nessa ambiência e temos que nos movimentar aí. E, curiosamente também, Ludmila, foi o Estado brasileiro, a educação pública, que criou pela primeira vez um sistema de informática na educação. O chamado Programa Nacional de Informática na Educação. Criou-se um programa, e desse programa derivaram vários projetos, quando a televisão cavava um espaço como uma alternativa para o ensino à distância. O governo, o Estado brasileiro, criou o chamado Programa Nacional de Informática na Educação. Mas essa não é uma ideia nova. Por quê? Não sei se os nossos que nos acompanham aqui nesse bate-papo informal conhecem a história da educação
um pouco do relato histórico da educação. Mas vejam vocês, em 1950, um psicólogo americano chamado Skinner, ele tinha a seguinte ideia. Ele pensava que a educação poderia toda ela ser mediada pela tecnologia. E olha só o que ele imaginou, que os professores iriam extinguir-se, porque o estudante precisaria apenas de uma máquina, um computador, para aprender. Então, ele criou um sistema chamado de instrução programada. E essa instrução programada era o quê? Um aluno, o jovem, a criança, e um computador. Sem professor, sem ninguém para acompanhar, porque o otimismo dele na tecnologia, ainda incipiente, né? Lá nos anos 50, ele dizia que, então, o estudante poderia aprender por conta própria. Então, veja, essa ideia de tecnologia na educação não é nova. Ela não é nova. Então, lá com esse psicólogo norte-americano de Harvard, Skinner, ele imaginava isso, que a instrução ela pode ser de tal forma que um computador basta para que você aprenda. Aí você pode dizer assim, mas essa ideia funcionaria, né? Curiosamente, eu estava ouvindo uns colegas meus professores e eu vi uma pessoa falar assim, que desde a tenra idade, o filho dessa pessoa estava aprendendo muitas coisas com a internet e com o celular, né? Aí eu pensei comigo, como é possível ter uma compreensão otimista e ingênua achando que um celular, que a internet possa te educar, possa te ensinar, né? Então, veja, existe uma confusão. Você tem o quê? Uma tecnologia que é um recurso, que pode ser uma mediação. Pode facilitar o processo educacional. Isso. Para uma mas pesquisa. Não pode, isso, mas não pode substituir aquela mediação humana. Por quê? Porque a educação é um processo humano. Não é uma relação minha com a máquina, né? Eu fico aí imaginando as pessoas, eu tenho milhões de seguidores, eu tenho milhões de não sei o quê, eu estou num grupo que tem milhões de pessoas, e ao mesmo tempo você não está com ninguém, né? Porque você não tem ninguém com você. Você tem o quê? Uma rede de máquinas, e que você chama aí de rede social. Tudo bem que ela pode fazer alguma coisa, mas voltando então à sua questão, né? O que isso põe para a gente como família? Então, vamos lá. O grande desafio que eu vejo, além desse, né, que a educação é um processo humano, né? Não é um processo tecnológico. A tecnologia, ela tem que vir para ajudar a que a gente faça melhor o que a gente já sabe fazer, né? Imagine hoje, na sua casa, né? Você tem várias condições tecnológicas que te ajudam a você a organizar a sua casa, a preparar uma comida, as suas máquinas que estão ali, o seu celular, a sua câmera. Tudo isso serve para quê? Tudo isso de nada serviria se não nos ajudasse a nos tornar mais humanos, a mais relacionais, a mais compreensivos, a mais fraternos, a sermos mais solidários. Então, vejam, a migração, como você falou aí, né, a migração da educação para o ambiente web, ela coloca um grande problema. Qual é o problema? A nossa educação, ela não foi pensada para acontecer no ambiente web. Não. Ela foi pensada, né, ela é gestada, organizada para acontecer aonde? Nessa relação. Relação que? Interpessoal, relação de pessoas, né, que se acolhem, que se organizam. Então, vejam, há um tempo atrás, como eu estava falando, naquele estudo que eu disse, da dissertação, a escola de ponta, você deve lembrar disso, né? A grande propaganda das escolas particulares, né, no Brasil era o quê? A nossa escola tem laboratório de informática, lembra? Sim. Laboratório de informática.
Curiosamente, os primeiros laboratórios de informática não foram instalados nas escolas particulares, mas nas escolas públicas. Todas as escolas de Vitória, quando se criou o Infovit, que é a informática no município de Vitória, a meta era laboratório de informática em todas as escolas da rede pública municipal. Olha que interessante, né? E hoje nós somos chamados a trabalhar no ambiente web e temos um problema, né? Qual o problema? Eu vou, assim, na minha compreensão, qual é? Você perguntou aí, o que isso impõe de desafio, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar, assim, da parte dos professores, porque eu estou aqui como professor e como pai também. Eu estou vivendo, digamos assim, o drama em dose dupla. Duas realidades. Isso. É a mesma realidade em dose dupla, né? Tá. Então, vamos lá. A primeira coisa. Então, nós somos professores, e aqueles que nos acompanham, professores também. Nós não fomos formados para trabalharmos com a utilização, digamos assim, 100% ou em tudo ter chamada tecnologia. E é interessante que quando as pessoas falam tecnologia, hoje, elas pensam o quê? Elas pensam só no ambiente digital, né? Só ambiente digital. Então, a nossa formação não é para a educação digital. Nós sabemos usar, né? De vez em quando a gente toma aqui uns caldos aqui. Eu estava tentando aqui, ó, aqui, na hora que clicar o PV Vitória, eu fui para o TV Nacional. Entendeu? Clicou no ícone errado, mas tudo bem. Então, vamos lá. A gente não tem essa formação para o ambiente da tecnologia. A gente sabe usar, mas o problema, Ludmila, não é ter um computador, não é ter a internet, é saber o seguinte, o que nós vamos fazer com isso? Como vamos fazer? Como é que nós vamos fazer esse procedimento, né? Então, veja, professores têm habilidade? Tem. Mas eles terão a tecnologia necessária? Eu estou vendo aqui, hoje de manhã eu vi uma entrevista com um professor. Ele teve que comprar câmera, microfone, computador, né? Tripé. Né? Eu estou aqui com um tripé improvisado. Eu coloquei o meu telefone bem na minha tela do computador. Está aqui organizado em ângulo reto, uma beleza. Então, veja, qual é, então, a questão que você colocou, né? O que isso... Então, o que isso interfere no processo da aprendizagem? Você estava perguntando, né? O processo da aprendizagem. Então, veja, a tecnologia ela deveria nos ajudar a otimizar o processo da aprendizagem. Otimizar como? E que você tem um recurso. Hoje, por exemplo, lá em sala de aula, lá na faculdade onde eu trabalho, eu acho que os professores que talvez nos acompanhem podem dizer, isso não é nenhuma novidade. Sempre tem algum aluno lá zapeando, né? Mexendo na sua maquininha, certo? Então, assim, o que eu faço? Às vezes eu quero uma informação. Eu não tenho informação. Aí eu digo assim, você que está com o celular ligado aí, vê para mim no Google aí tal informação. Ó, ele me dá em segundos a informação que eu preciso, né? Então, veja, essa possibilidade de uso, mas eu já ouvi também uma vez, há uns 4, 5 anos atrás, um professor querendo que a escola proibisse a entrada de laptop. Antes era o laptop, não tinha nem o smartphone. Era o laptop na sala de aula, né? Assim, claro, você tem que ter uma dinâmica aí, uma didática para organizar isso e tudo. Então, vejam, a tecnologia pode ajudar? Pode, mas esse não é o debate aqui, né? O debate, a conversa como é, então, que a gente, como pai, vai se inserir nessa conversa da educação em tempos de pandemia, quando a educação está migrando do ambiente social, pessoal, para o ambiente web. Aí você falou uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Ludmila, nós também ainda somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos uma organização familiar que nos permite trabalhar com nossos filhos essa possibilidade. Ludmila, você sabe quantas crianças hoje estão fora da escola? Muitas. Muitas. Não tenho noção de quantas, mas são muitas, com certeza. Muitas. Mas essas crianças que estão fora da escola não são os nossos filhos. Verdade. Por quê? Veja bem, a escolinha da minha filha, escolinha no sentido carinhoso,
ela foi se organizando, primeiro com videoaula, depois começou a criar um processo de interação professor-aluno ao vivo, a garotada entra, né, aqui no ambiente web, conversa, atrapalha, digamos assim, né? Ele fala Manda, muito. fala, manda emoji, manda emoticon, escreve no chat, escreve se aonde, fala aquilo, entendeu? Então, assim, é uma vontade de falar, uma vontade de se expressar. Imagine você, na distância que está criada, como é que essas crianças conversam entre si. Então, veja, nós ainda temos essa possibilidade. Você, com certeza, mas por que nós temos essa possibilidade? Então, vejam, o tempo de pandemia não colocou na minha dinâmica familiar nenhuma mudança em relação ao acompanhamento educacional. Tá? Então, quando as minhas filhas saíram da educação infantil para o ensino fundamental, alguns pais me perguntavam assim, qual é a melhor escola? Para onde você vai levar sua filha e tal? Aí eu disse assim para eles, a melhor escola é a escola que você acompanha. É a escola que a família acompanha. Você está presente na escola, a escola está presente na sua família. Então, veja, essa situação não criou nenhuma mudança na compra. Veja só o que eu estou falando. Não mudou, não trouxe uma mudança na compreensão que nós temos da educação. E nem mudou a nossa compreensão a respeito do meu dever como pai, do seu dever como mãe, de acompanhar seus filhos no processo educativo. Isso não mudou. Né? Com certeza, o que mudou? Claro, você tem uma filha que estava em tempo integral na escola, não vai para a escola. Como é que a família vai se organizar para acompanhar agora a sua filha dentro de casa? Porque o ambiente é dispersivo. Né? Tudo chama atenção. Eu estava ouvindo outro dia aí por uma rádio noticiosa aqui do Brasil, uma mãe conversando com uma psicóloga, e a mãe dizendo o seguinte, doutora, eu tenho um problema, porque se eu sair do lado da minha filha, que quando está em aula online, se eu sair do lado dela, a minha filha sai também. Olha. A minha filha é pequena, criança de 7, 8. Eu falei, claro que ela vai sair. Quando que, só na cabeça de Skinner, nos anos 50, é que uma criança ficaria diante de uma tela, aprendendo os conteúdos didáticos do ensino. Então, veja, na nossa rotina de pai, de mãe, de acompanhamento dos deveres, da reunião de pais, da verificação das atividades, da organização do material, da rotina diária, do material, da vida da criança, do levantar-se, do estudar, do compor as tarefas, de ler os livros. Né? Hoje, a nossa luta é muito desigual, porque antigamente nós tínhamos a televisão como uma grande demonizada. Hoje é o seguinte, você largar uma criança, qualquer um, né? Até jovem, largar com equipamento, navegando, já era. Né? Não tem limite. A internet não tem limite. Ela é uma grande rede. Né? Então, tudo bem. Então, assim, voltando à questão que você levantou, mudou a rotina? Mudou a rotina num aspecto, mas não mudou no fundamental. O fundamental nosso é o quê? É o acompanhamento. Porque, para nós, Ludmila, a educação dos nossos filhos, ela não pode ser terceirizada. Né? Então, o pai fala assim, qual é a melhor escola que eu quero colocar meu filho? Olha, não adianta, você pode colocar na melhor escola se você não acompanhar. Veja, a compreensão de educação nos países desenvolvidos do hemisfério norte, o Estado, ele pega a criança lá desde o seu nascimento e leva até as portas da universidade, em ensino integral. Né? Então, veja, se até a Inglaterra, a França,
estão com dificuldade para voltar à aula presencial. Imagine a gente aqui agora com a educação no espaço web. Então, para mim, o tempo, o espaço, a vida do cotidiano, ela se reorganiza. Mas se reorganiza por quê? Porque nós já temos a nossa organização sobre essas rotinas da educação, né? Nosso trabalho é educação. Então, assim, acabei me alargando muito na fala aqui, não sei nem se respondi aquilo que você estava perguntando, mas eu vou parar de falar aqui. A gente até entrou no próximo tópico, né? Que era a gente falar da rotina, né? Como professor e como pai em casa, né? Tudo que mudou, que não mudou, e o senhor acabou entrando sim nesse assunto. Eu também passo por isso aqui, né? Que eu tenho uma filha da mesma idade da sua, na ensino fundamental, a outra na educação infantil ainda, então ela não sofreu impacto. Mas a gente, mesmo a escola não mandando atividade para ela, a da educação infantil, a gente imprime da internet, né, quando eu falo a gente, eu e meu marido, atividades relativas à idade dela para que ela continue fazendo em casa. Né? Então, a gente também faz esse acompanhamento com a mais nova, porque a mais velha já tem a obrigação dela, ela já tá até fazendo atividade online valendo nota, vamos falar, né? São atividades avaliativas para ver se todo o conteúdo que o professor passou para ela, né, conseguiu entender aquilo tudo. Eu, na minha rotina aqui como mãe, né, na escola dela, não vou citar nomes aqui, mas assim, a demanda de atividades aumentou bastante. Ela tinha uma rotina de dever de casa que ela sempre fazia de um dia para o outro, levava tudo pronto, ficava a tarde toda na escola estudando. Hoje, a gente não está conseguindo dar conta de fazer todo o dever de casa que a escola está mandando. Então, a gente está tentando, assim, porque também eu estou trabalhando em casa, né? E aquilo que todo mundo já sabe, também nós temos a nossa casa, né? Tudo isso. Então, assim, aqui na minha casa, a gente sempre acompanhou bastante mesmo. Todo o dever de casa dela, mesmo fora da pandemia, com aulas normais, ela nunca levou o dever de casa para a escola sem eu ou meu marido ter passado o olho para ver se ela entendeu. A gente nunca deu resposta também, né? A gente conversa com ela para ver se ela entendeu aquilo ali que o professor passou. E agora nas aulas online também. Ela está fazendo umas atividades sozinha. E aí, quando eu vejo que ela errou, eu pergunto, mas você entendeu? Vamos parar e pensar? Então, a gente também tem, do lado de cá, tem o nosso papel de educador, como o senhor estava falando aí. E acredito que está sendo difícil para todo mundo, né? E aí, voltando àquela questão que eu estava falando um pouco da escola pública, aí é um outro assunto também, mas assim, tem as dificuldades das famílias de baixa renda que estão em casa com seus filhos, que muitas vezes não estão assistindo às aulas, não estão conseguindo acompanhar, que não tem equipamento em casa. A gente que tem, às vezes é difícil, que a internet cai, isso, aquilo, então você imagina, né, essas famílias. Mas aí já é um outro assunto para a gente entrar, a gente acaba se estendendo, a gente tem tempo aqui na nossa live. Se eu quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto, posso passar para um próximo tópico? Bom, é exatamente isso que você falou da rotina, né? Assim, quando a escola da minha filha fez o comunicado sobre o isolamento social, ela nos mandou um comunicado e disse que nós aguardássemos como seria o desenvolvimento do processo do ensino na escola. E aí ela começou, a escola começou a enviar via web um monte de atividades. Um monte de atividades. Ela chamou de videoaulas. Videoaulas. Essas videoaulas, do ponto de vista didático, para a criança, elas são ineficazes. São ineficazes para as crianças menores, são ineficazes. Por quê? Porque a criança, ela não estava acostumada, não sei se um adulto estaria também, de se posicionar durante 1 a 2 horas diante de uma tela. Eu tenho alunos, leciono também para pessoas bem mais velhas, aí a experiência da escola de teologia, né? E que eles preferem o texto impresso do que ler na tela.
né? Eu estou numa transição. Embora não seja assim trágico, eu penso que o texto escrito, manuscrito, ele vai sumir. O manuscrito ele vai sumir, né? Nós vamos migrar totalmente para o mundo digital. Já existe experiência na Europa sobre isso. Mas veja, então, uma criança postada aqui diante da tela, qual é a dificuldade que ela vai ter? Toda a dificuldade, né? Cansa, Imagine né? O você, corpo né? cansa. Cansativo, Cansa o corpo. Ficar sentado cansativo, muito cansativo. tempo. Eu tive que passar por um exercício muito grande. Eu li uma tese todinha de 300 páginas na tela, né? Mas com muita paciência e muito cansaço. Imagina uma criança. Então, a escola começou a enviar essas atividades, né? E aí eu criei, como eu também estou parte home office, né? Porque eu trabalho com a educação e trabalho à noite também. As minhas aulas são praticamente todas à noite. Mas aquela aula para a qual eu tinha uma hora de preparação, eu passei a levar 3, 4 horas. Imagine você que eu tive que me converter como pai, ao mesmo tempo, o professor, quem acompanha a atividade da filha, eu tive que virar o redator, o cameraman, o editor do texto, o editor do vídeo, né? Porque você não quer mandar também qualquer coisa para os seus alunos verem, sabe? Porque fica ridículo, não é? Fica ridículo. Então, veja, e assim, eu não tenho todo o equipamento que eu gostaria de ter, né? Eu acho que a gente deveria ter uma condição melhor, mas pensa bem, de repente, toda a parafernália tecnológica, ela não preenche a habilidade da transposição didática, aonde eu quero chegar. Então, a escola começou a enviar aquelas atividades filmadas, né? Os videoaulas. Então, eu organizei com a minha filha o quê? 2 momentos formais de estudo, um de manhã e um à tarde. Porque eu percebia que ela estava já cansando com essa história. Computador, sentar, olha lá, eu do lado, fazendo aquela imediação. Então, qual foi a minha dificuldade como pai? E você talvez como mãe? Aí alguém pode perguntar, mas você é professor, você sabe como fazer. Acontece que eu não fui formado para educar criança de ensino básico, de educação fundamental, nem de educação infantil. Eu não tenho essa habilidade, não tenho essa formação. E alguém pode achar que sabe fazer, né? Sabe fazer, né? Como assim? Várias pessoas sabem fazer de tudo, né? Mas não é bem assim. Você tem o quê? Você tem que ver qual é a forma de ensinar. Porque, veja, a videoaula trouxe um problema. Eu sei como resolver, como de matemática, uma reflexão, mas a minha questão era, como é que, eu perguntava à minha filha, como é que a sua professora ensinava isso? A gente Como é, pergunta aqui também. não é? A gente foi perguntar, um dia eu perguntei à professora, como é que você ensina a divisão para a criança? É diferente Porque, da nossa época, não, é assim, hoje. mas veja só, você hoje, o Jean Piaget, que é um biólogo e um psicólogo da educação, ele criou um sistema, uma teoria do desenvolvimento, né, da criança. E aí ele dizia que a criança, numa determinada faixa etária, as operações que ela faz no raciocínio, na inteligência, são operações concretas. Tá? O que quer dizer isso? Para ela aprender o que é uma forma, ela precisa ver um sólido, que é um triângulo, que é uma esfera, o que é um paralelepípedo, né? Muito bem. Mas nós já temos o conceito, nós não precisamos dessa questão prática aqui. Então, eu fui perguntar à professora, como é que você ensina a divisão? Aí ela me ensinou. Eu faço assim. Eu falei, nossa, eu jamais podia imaginar que era dessa forma que você ensinava a divisão. Tão simples, e eu querendo que a filha tivesse já a elaboração de um pensamento abstrato. Então, qual é a nossa dificuldade? É acompanhar didaticamente como se dá o avanço nessa aprendizagem, né? Então, esse
é o maior desafio para os pais, né? Eu acho até que é o maior desafio para as mães, porque eu vejo que são as mães que mais se preocupam, né, com a questão. Tanto é que na escola, sempre se pergunta assim, quem é a mãe desse menino? Né? Cadê a mãe desse menino? Né? Por que, que a mãe não ensina isso? Né? Assim, eu falei, gente, por que, que vocês só perguntam pela mãe? Aí a pessoa falou assim, não, porque ele só tem mãe mesmo. Entendeu? Não, é verdade. Para dizer, aí a mãe tem que cuidar de todos os cuidados, né? Ainda mais a mãe que tem uma atividade externa, trabalha, tudo que é de fora dar conta, estar com o filho aqui sentado, atender o telefone, fazer uma ligação, mandar um orçamento, acompanhar o cliente, pagar fornecedor, fazer as transferências por diante. Então, para nós, assim, que faz, a primeira rotina foi essa. Aí depois a escola começou a um processo de aulas ao vivo, que ela chama aula Sim. síncrona, né? Aula ao vivo. Então, aquela atividade da tarde, que era de novo com o pai ou com a mãe, diante de uma tela, Uhum. escrevendo, passou a ser a quê? A uma interação com os colegas, com a professora, entendeu? Com 3 professoras que ela tem. Então, essa foi uma fase de adaptação que a gente teve que fazer. E Hoje, mesmo assim, eu... assim, professor, a minha filha aqui, a de 10 anos, ela ainda fala quando termina o dia, mãe, eu estou muito cansada, mãe. Em dia que ela fala assim, eu não gostaria de assistir aula. E olha que ela gosta, hein? Mas assim, porque ficar praticamente a tarde toda na frente da tela, por mais que tenha interação, é cansativo. Porque na aula presencial, entre uma aula e outra, ainda mais nessa idade, eles levantam, vão lá do outro lado da sala falar com um colega, né? Uhum. Pede para beber água. E estão aqui na frente do computador, não, estão ali direto. É cansativo também para eles. Professor, o que a gente pode fazer para superar algum prejuízo na aprendizagem, né, com esses estudos em casa nessa época? O que o senhor acha que a gente pode. O senhor falou um pouco aí da questão da importância do acompanhamento, né, que já deve ser uma prática nas residências. E agora eu acredito que mais ainda, né? É. Assim, as escolas, até agora, a escola da minha filha não tratou conosco da avaliação, né? Por que que eu estou falando da avaliação? Porque você perguntou sobre a aprendizagem. E a Uhum. aprendizagem, um momento de verificação da aprendizagem é a avaliação que se faz, né? Assim como todos os nossos processos tem que ter contemplada a questão da avaliação. Então, veja, é muito difícil, primeiro, mensurar o prejuízo para a aprendizagem. É difícil mensurar agora, né? Que haverá prejuízo, com certeza haverá. Mesmo estando na educação formal presencial, a aprendizagem, a expectativa, ela nunca é assim, ela é uma expectativa de um objetivo 100%, mas a gente sabe que existem processos diferentes de cada criança para a aprendizagem, como é o nosso caso, seres humanos também. Até uma professora, ela é uma doutora, expert em avaliação, chamada Jussara Hoffman. Ela disse uma coisa que eu nunca vi nenhum governo ter coragem de implementar. Ela disse que do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, não deveria haver prova, né? Não significa que não vai haver avaliação, Uhum. né? Ou seja, você tem que fazer uma coisa diferente da chamada prova. Infelizmente, a nossa educação, ela está assim, voltada para um resultado, uma meta imediata, né? Você tem. Aí, qual é o problema nosso? Eu vejo minha filha que fala, por exemplo, hoje meio que ela ficou chorosa hoje porque ela deu uma resposta à pergunta e, e aí um coleguinha deu uma outra resposta, aí a professora elogiou o colega e não a elogiou, ela achou que a resposta dela estava errada, não sei o que, eu estava incompleta, assim por diante. Ou seja, ver como que esse momento é difícil de você... Caiu. Professor, deve ter caído a conexão dele. Vamos aguardar ele voltar para a gente terminar a live, que nós temos
uns 10 a 12 minutos aí, ver se ele pede para retornar. Estamos chegando no final já. Cadê o professor Elias? Deixa eu ver se ele volta aqui. A internet dele deve ter caído. Para quem está entrando agora, o professor Elias Mugrabi caiu o link dele lá. Nós estamos aguardando o professor retornar para a última parte da nossa live aqui sobre educação. Guardar um pouquinho o retorno dele. Estava falando de desafios não só para ele como profissional, né, como professor, mas ele também é pai. Falou que tem uma filha. Aí ele está retornando. Só um minutinho. Ele volta agora. Ludmila. Voltou, professor. Então, você vê, né? Coisas da tecnologia. Vamos aproveitar esse momento. Eu sempre, quando posso, acompanho todas as aulas via web da filha, certo? Uhum. Não há dia que não haja um problema de ordem técnica. Áudio cai, imagem cai, internet, áudio picotado, tudo isso. Então, veja, a dificuldade que é, né? Agora, você como pai, nesse momento, faz o quê? Então, você perguntou como o nosso tempo está se esgotando. Como que nós podemos minimizar os prejuízos para a aprendizagem? Então, eu vou dizer o seguinte, não pense que vai ser uma aprendizagem como era presencialmente, porque não vai ser. Como que nós podemos minimizar? Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria, olha, acompanhe cada vez mais, né? Incentive o seu filho, sua filha, a que estude, esteja sempre presente e dizendo a ela, né, que, olha, o que você está aprendendo é importante esse momento, né? Não é uma aula qualquer, é a mesma seriedade, ou seja, dá o mesmo acompanhamento, né? E aí você está ali verificando. Veja, até agora a escola não falou de avaliação, né? Eu já sei de algumas escolas, por exemplo, lá no ensino superior, eu já fiz 6 avaliações, né? Uhum. E avaliações por escrito, que eles me mandam e tudo mais. Então, não é possível mensurar o prejuízo que vai ter, mas que vai ter, vai. Então, para você mitigar um pouco desse prejuízo, é você estar mais presente ainda. Então, são os pais educadores, né? Cada vez mais. E a questão do cenário no retorno pós-pandemia. Qual o cenário que o senhor enxerga aí no retorno? Eu acho que nós estamos mais próximos agora do retorno, né? Eu acredito, depois de tanto tempo de quarentena. Hoje mesmo eu ouvi uma professora da universidade falando disso, né? A pergunta que a gente se faz é, de que depende o retorno? De que vai depender o retorno? De nós mesmos cumprimos a nossa quarentena. Isso. Então, depende das condições sanitárias? Sim, condições sanitárias. Então, você já colocou um compromisso que deveria ser um compromisso social. Nós queremos que as coisas voltem a uma certa normalidade, então nós temos que contribuir para isso. Né? Muito bem. O Sindicato das Escolas mandou para os pais, não sei se você respondeu, um questionário perguntando sobre isso, né? O que você acha, quando deve voltar, etc, etc. Então, sim, o cenário é propício, a julgar pela chamada curva, de acordo com os epidemiologistas, nós não estamos num descenso da curva. Portanto, do ponto de vista epidemiológico, me parece que a condição ainda não é tão favorável. Muito bem. Mas a outra pergunta que eu me faço é, digamos que nós voltemos, quais são as condições necessárias para a volta? Porque você precisa mudar o comportamento. A nossa escola, nós somos formados, na nossa educação, de natureza do contato, do convívio, do abraço, do afago, do afeto, né? E agora estão dizendo, não, para voltar vai ter que haver um distanciamento. Nem a pedagogia Waldorf, que criou as suas próprias escolas, poderia imaginar como seria uma escola
em tempos de isolamento social, quando seus alunos voltam para a escola e não podem mais ter aquele relacionamento. Imagino que para os ingleses, aqueles povos mais formais, onde essa proximidade, o contato não é uma coisa muito bem vista, imagino que eles, até quanto a um pequeno distanciamento, não tenham tanto problema, né? Mas, primeira coisa, então, a natureza da educação. A arquitetônica das escolas propiciaria isso, né? A, a organização interna, os espaços, as escolas propiciariam esse retorno, resguardando esse distanciamento. As crianças, os educandos teriam que usar os equipamentos de proteção, tudo isso. Como seria? Veja, eu não vi ninguém responder sobre isso, né? E não me parece que haja nenhuma condição, digamos assim, nenhuma escola, estou falando de um modo geral, tá? Nenhuma escola vai atender 100% as regras para o distanciamento, né? Se houver retorno, eu estou torcendo para isso também, e quero dizer que eu colaboro para isso, mantendo o nosso afastamento social, saindo à rua com máscara, não é? Observando. Ó, a coisa mais chata que acontece pós a compra em casa é a limpeza de tudo que você compra. A gente Trabalho, né? leva mais de 1 hora para limpar tudo aqui. Lavar, passar álcool, não sei o quê, jogar as coisas fora, entendeu? Então, tudo isso coloca, não só para a educação, mas como para toda a organização social, uma disciplina muito grande. Não sei se a escola teria toda essa disciplina. Entendi. Professor, a gente tem mais 4 minutinhos aqui. Aí surgiu uma pergunta, da Iamara, até minha mãe, perguntando a opinião do senhor quanto aos pré-vestibulandos. Teremos o 4º ano. Qual a opinião do senhor? Porque como é que fica quem está no 3º ano do ensino médio? O que o senhor acha Uhum. que pode acontecer nessa realidade deles? É, essa pergunta que ela faz é a mesma que vários perguntam sobre a nossa filha, por exemplo, ela vai migrar do ensino fundamental 2, né? E eu estou vendo assim, alguns pais, olha só que interessante, alguns pais estão dizendo assim, não, pode repetir. Eu falei assim, como repetir? Né? Voltar de novo para o 5º ano? Ficar mais um ano no 5º ano? Então, veja, eu penso assim que o Estado, ele deveria, o Estado que eu digo assim, né, em vários níveis, Uhum. não deve criar essa ideia de retenção. Ah, não, nós vamos voltar tudo de novo em 2021 para tentar refazer tudo. Não, deve pensar uma forma, né, de avaliar esses estudantes. E aí, o problema é o instrumento da avaliação. Como é que eles vão fazer? Que tipo de instrumento? Que tipo de. Veja só, rapidamente, na faculdade hoje, nós tivemos que mudar todos os nossos instrumentos de avaliação. Por quê? Aquela prova individual que você faz ali sozinho e tal, agora você está na sua casa, onde quer que você esteja, com uma rede aberta para você. Então, o instrumento, ele muda, a questão, ela muda. O ex-ministro até disse que não queria mudar a data de não sei o quê, do Enem, etc., dos exames, e acabou tendo que mudar. Então, eu vejo assim, sabe? Eles não devem ser retidos e deve-se pensar numa outra forma de avaliação para eles. É uma realidade diferente para todo mundo, né? Acho que Uhum. ninguém tem resposta ainda, Não né? tem, Para como não que nós tem. vamos ficar, como que as escolas vão fazer, nós profissionais também voltando aos nossos postos de trabalho, é uma incógnita, eu acredito. Tem uma pergunta aqui do Igor. Na sua opinião, caso haja migração da redação manuscrita, só um minutinho que sumiu aqui para mim, da manuscrita para o redigido no computador, não existirá a possibilidade do empobrecimento do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tendo em vista que nos É, programas de computadores e demais eletrônicos existem os corretores ortográficos? assim, eu exijo todos os meus alunos. Nosso tempo da live encerrou, mas eu chamei o professor Elias para retornar para a gente finalizar respondendo a pergunta do Igor. Vamos aguardar o professor entrar agora.
Oi, Ei, professor. estamos de volta. Poxa, Porque pelo menos a gente encerra, né, com a resposta para tá o Igor. O joia. Igor entrou aí, ó. Tá, tá Deu ok, uma hora, a Igor. gente conversa tanto que acaba que eu esqueci de monitorar o tempo aqui. Isso aí. A, Mas a pergunta, né? a pergunta Sobre a redação no ambiente totalmente digital, né? exatamente, que tem o corretor Tá, ortográfico, né? tá. Assim, eu sempre exijo, Igor, obrigado por sua pergunta, eu sempre exijo dos meus alunos a que se comuniquem sempre em linguagem culta, na norma culta, né? Todos os trabalhos dos meus alunos, eu leio todos. E, por incrível que pareça, mesmo com corretor ortográfico, mesmo com a ajuda do Dr. Google, eles cometem erros ortográficos, né? Uhum, Porque a ortografia não está nessa questão mecânica de escrever a palavra, né? Mas está na compreensão do conceito também. Eu sempre digo para os meus alunos, leitura parca, leitura pouca, o pensamento é raso, pensamento raso. A fluência, o conceito, você adquire pela leitura. A leitura do mundo, a leitura dos clássicos, a leitura das coisas que estão no mundo. Então, veja, a digitação é apenas uma condição técnica dada. uhum. Eu nunca aceito de imediato o meu corretor ortográfico, sabe por quê? Eu já observei, os caras que programam esses computadores, eles entendem da sintaxe do algoritmo, mas tem problema com a sintaxe da gramática. Porque quantas vezes o corretor ortográfico tentava me induzir a aceitar um erro de sintaxe. Então, Uhum. veja, é claro que eles podem melhorar isso, mas eu vejo da seguinte forma: a, a, a condição tecnológica dada para você, digamos assim, dar mais agilidade à sua escrita, né, a forma mecânica, a manuscrita, ela não era um trabalho dos intelectuais. O manuscrito era um trabalho dos escravos, Uhum. das pessoas com uma condição inferior ou serviçal para escrever manualmente aquilo que a autoridade lhes ditava, entendeu? Então, veja, existe essa tendência, né, de se acomodar. Eu vejo isso, realmente, eu vejo isso em alguns trabalhos dos alunos, aceitarem a, a correção ortográfica Do do computador. corretor ortográfico, mas nem sempre confiável. Portanto, o trabalho final vai ser um trabalho de elaboração do pensamento do autor, ou seja, do estudante, do acadêmico, né? Não vai ser jamais um trabalho mecânico. Ainda que você possa nem digitar, porque hoje as máquinas escrevem o que você fala, Sim. né? Ainda que isso possa acontecer, o resultado final, toda a organização do pensamento, ela é dada pelo autor e não pela máquina, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu acho que eu sou muito lento manuscrevendo. Eu sempre preferi digitar. Aliás, eu preferia datilografar, né? A datilografia. Datilografar. Datilografia, né? Aí, entendeu? Então, assim, a manuscrita não significa dizer que o corretor vai substituir a minha capacidade de elaboração. O que eu disse foi, a condição mecânica da escrita, ela pode ser dada pela máquina. Não preciso que eu faça isso, né? Infelizmente, eu não descobri nenhuma máquina que possa digitar na velocidade que eu falo, ou na velocidade que eu penso, porque ela se embola todinho e consegue escrever, não é? Muito bem, então Uhum. percebeu? Mas digamos assim, o salto do manuscrito para o datilografado e para o digitado, e agora para escrito oralmente, né? Você diz e a máquina escreve, essa é uma condição técnica boa que a gente tem que, eu admito, mas não aceite, né? Não aceite todas as intromissões no seu texto do corretor ortográfico, porque ele vai te levar não só a erros ortográficos, ele te leva a erros da sintaxe. Então, respondido aí, Igor. Igor é um colega lá do gabinete. Respondido aí. Professor Elias, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, o senhor aceitou, né, participar dessa live.
um assunto, como eu falei no início, tão importante, a gente está aqui discutindo, trocando ideia. É claro que a opinião colocada aqui, né? O Igor está agradecendo. Excelente Ok, explanação. valeu, obrigado. Isso aí. Eu quero deixar aqui um último recado, que a gente pretende realizar outras lives, como eu já falei, com outros assuntos, né? Outros membros do partido também. Eu quero agradecer a todos os colegas que passaram por aqui. E vou deixar a palavra final para o senhor encerrar, professor. Muito Tá. obrigada. Tá, em primeiro lugar, parabéns ao Partido Verde, à organização, e Ludmila, que está fazendo esse bom trabalho, né, de chamar os colegas para falar a respeito do campo em que eles atuam, né? Acho isso muito bom, até para mostrar, assim, que nós temos bons quadros conosco, né? Temos pessoas que têm uma capacidade e têm uma contribuição a dar. E para aqueles que ainda estão, assim, preocupados com esse tempo todo no campo da educação, olha só, para mim não existe outra saída a não ser continuar acreditando. Acreditando em quê? Eu tenho filha na escola, então o sucesso dela, o aprendizado dela vai depender de quem? Depende também de mim. Se você desistir, aí o fracasso vai ser total. Não desista. Ok. Recado dado. Muito bom, professor. Obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite.